montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Te agradecemos, Jesus, por essa manhã. Te agradecemos por podermos estar aqui reunidos em Teu nome para te louvar, para te adorar e para te glorificar, Pai. Prepara os nossos corações para o que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Certeza, só tu podes me
Irmãos, paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Estou aqui para lembrá-lo que hoje, desde o início da manhã, nós estamos em assembleia para a eleição do pastor efetivo. Então, se você ainda não votou, você é membro aqui dessa igreja e você ainda não votou, eu o convoco, em nome do conselho, a dar uma passadinha ali nas mesas, é bem rápido o processo, e na saída do culto, votar. É possível votar até a noite, a gente precisa ter o quórum mínimo para que a eleição seja validada. Bom dia, irmãos. Nós estamos reunidos nessa manhã e queremos conhecer os nossos visitantes, as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Nós temos um grupo bem grande, quem veio no domingo passado já conhece a turma da Jocum, eles estão dormindo aqui nas nossas dependências físicas, estão fazendo evangelização na rua. Pedir pessoal da Jocum ficar em pé, a turma toda, moçada bonita que está servindo a Jesus, passando um frio danado, tem gente do norte do país, né? Quase foi parar no hospital, mas a oração é isso. Deus abençoe, pode sentar. Há mais alguém conosco que nos visita nessa manhã pela primeira vez? Você que está conosco, não faz parte do grupo da Jocum que está nos visitando, lá atrás nós temos gente, aqui à frente toda a família da Vilceia que está aqui nessa manhã. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Mais alguém? Ali no canto do nosso lado esquerdo ali, ó, pessoal da junta diaconal, cizenando aqui, ó, no seu lado aqui, ó. Mais alguém? Lá no fundo temos um casal, Deus abençoe. Lá atrás da mesa de som, Deus abençoe a vida de vocês. Na galeria, alguém pela primeira vez? Alguém pela primeira vez na galeria? Não? Ok. Você que nos acompanha pela internet, nosso abraço, a nossa saudação, continue conosco. Nas nossas programações dominicais são todas reproduzidas para você assistir em casa, vai ser uma alegria tê-lo conosco durante todo este tempo. Nós queremos lembrar algumas coisas importantes aos nossos irmãos. Reverendo Juarez estava ontem na cidade de Canhotim, Pernambuco, Nordeste brasileiro, participando das programações ali daquela centenária igreja, e agora está em trânsito para Fernandópolis, São Paulo, onde pregará por volta do culto dessa noite. Seja orando pela vida do Reverendo Juarez, porque ainda essa semana ele continua em trânsito, volta para Natal, onde está sendo preparado a reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, há exatamente um mês da data aí da semana que vem, né? Então nós temos um pouco mais de um mês pela frente para a reunião do Supremo, Assembleia Maior da nossa Igreja Nacional. O Reverendo Juarez é o secretário executivo. Toda a documentação do Brasil inteiro e de fora do país que vão ser tratadas nessa reunião passam nas mãos do senhor secretário executivo, no caso do nosso pastor. Então ele está correndo bastante nesse tempo. Lembre-se de orar pela vida dele e de votar hoje também, como disse o presbítero Luiz, né? Para a eleição pastoral. Nós também queremos lembrar os irmãos que após o culto, se você quiser levar para casa uma quentinha para o seu almoço ou para a sua janta, o Oxigênio tem preparado umas quentinhas, uns empadões para você abençoar o ministério do Oxigênio, especialmente agora nesse período da Copa do Mundo, mas também para você desfrutar de alguma coisa na sua casa mais substanciosa e gostosa. Amanhã os presbíteros têm a sua reunião, a reunião própria do Conselho da Igreja. O Reverendo Juarez pediu para convocar apenas os presbíteros da igreja. Os pastores auxiliares estão todos liberados desta
convocação. Então, você que é presbítero da igreja, você amanhã tem uma reunião normal do conselho da igreja na sua sala e no seu horário. Na terça-feira são os diáconos que têm a sua reunião efetiva. Então, os senhores diáconos também na terça-feira, no mesmo local, no mesmo horário de sempre, os diáconos têm a sua reunião para os protocolos aí da semana e do mês. Por falar em mês, nós estamos nos encaminhando durante este mês de junho para o nosso aniversário. Estamos exatamente a um mês dos nossos 126 anos de organização. Nós teremos as programações do aniversário da igreja no dia 29 de junho, um domingo, último domingo do mês de junho, e no dia 1º de julho, 1º de julho é meio de semana, mas não importa, todo 1º de julho nós temos um culto especial do aniversário da igreja e você é convidado. Pelo boletim você pode acompanhar algumas das campanhas que estão sendo já veiculadas, campanha de arrecadação, campanha temática. Participe e acompanhe todo esse desenvolvimento que estará se dando durante este mês de junho também. Queremos lembrar os irmãos que o período de inscrição para o encontro Kairos lá em Brusque está chegando ao final. Você precisa fazer a sua inscrição. É um tempo de reciclagem familiar, é um tempo gostoso que você participa, marido, mulher, esposo, esposa, juntos. O preletor vem de fora e traz temas que são abordados para reflexão e amadurecimento da família. Nós gostaríamos de incentivá-lo a investir na sua casa. Você investe em educação, você investe num carro novo, você investe em uma propriedade, você investe numa viagem, invista também na questão familiar. A igreja disponibiliza através do Ministério de Casais todo ano um evento dessa ordem, onde você tem a oportunidade de estar ali sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo até a hora do almoço, você ter um ambiente de comunhão, o hotel todinho fica à nossa disposição, alimentação de primeira, companhia então nem se diz, e os preletores são sempre muito felizes na abordagem dos seus temas. Esse é o nosso 4º encontro. Reverendo Amauri da Igreja da Penha, antigamente estava na 8ª de Belo Horizonte, foi um dos preletores. Reverendo Samuel Vieira da Igreja de Anápolis foi um dos preletores. Reverendo Lúcio da 5ª de Uberlândia foi um dos preletores. Agora o reverendo Honório da 2ª de Uberlândia, que também trabalha com casais, voltado do ministério para essa área, estará sendo preletor deste ano. Então venha participar conosco, procure o pessoal do Ministério de Casais, na saída tem ali o guichezinho, você pode fazer a sua inscrição e também parcelar a sua participação durante este período. Eu queria convidar a missionária Luciana rapidinho e, ao mesmo tempo, a missionária Daniela. Daniela, vem aqui para frente também, na sequência. Bom dia, irmãos. Eu queria só dar um recado. No começo do ano, a gente entregou esse informativo com as principais programações do departamento infantil. E na colônia de férias, por causa da Copa e férias das crianças, a gente alterou a data. Então, a colônia de férias foi antecipada uma semana. Ela vai começar logo no dia seguinte do aniversário da igreja. Então, a gente tem programação especial também no aniversário da igreja, na terça-feira à noite. E na quarta-feira, dia 2, às 2 horas, começa a nossa colônia de férias. Então, olha o que vem pela frente. A gente vai assistir um vídeo agora. Bem rápido, tem que voar rápido e bem. Você pode voar bem mais alto do que imagina. Ele está pronto. Come on and fly. Nós teremos muitas aventuras. Vamos rir, vamos chorar, vamos dançar. Come on and fly. Deixe nada distrair você. Então a
gente tem um imã de geladeira também, que tem algumas informações sobre essa colônia, que pode ser um convite também para você entregar para o seu vizinho, para amigos. E hoje, então, a gente já começa as inscrições. Lembrando que é vagas limitadas, tá? Só 200 crianças. Então, assim, e hoje à tarde, às 6 horas, quem quiser vir ajudar a gente, tiver de férias, então, hoje às 6 horas, a gente vai ter uma reunião de oração e uma conversa rápida sobre a colônia de férias, tá? Obrigada. Bom dia, igreja. Eu sou a missionária Dani, missionária aqui da igreja, e Deus assim tem me dado uma nova estratégia de evangelismo. Então, eu tenho costurado bonecas de pano e eu queria convidar a igreja, no final do culto, a dar uma olhadinha no nosso material de artesanato. Ok? Obrigada, gente. Muito bem, irmãos. Dando prosseguimento ao nosso culto, gostaria que lêssemos juntos, no momento de contrição, o texto que está impresso no nosso boletim. É o texto do Salmo 42, os versos 1 e 2. Vamos ler? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Todos na nossa família nós tomamos a vacina da gripe, com bastante antecedência, inclusive. No entanto, nós pegamos uma forte gripe na semana passada. E geralmente, não é das primeiras consequências quando a gente está doente, a gente perde o apetite. E às vezes é assim também na vida espiritual. Esses 2 versículos que nós lemos do Salmo, o salmista diz: olha, Senhor, eu anseio pelo Senhor, eu tenho sede do Senhor. E talvez se a gente não está sentindo tanta sede, tanta fome de Deus, é porque a gente precisa se questionar diante do Senhor. A gente precisa pedir ao Senhor que nos cure a alma, que nos atraia a Ele mesmo, que Ele nos chame para si. Não é? Nosso exercício como cristãos é esse exercício de inclinar o nosso coração, as nossas afeições na direção do Senhor da nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nesse tempo que nós temos de oração pessoal, em silêncio, cada um com Deus, eu peço que você reflita a respeito da sua própria vida. Peça perdão a Deus pelos pecados que você comete e que você possa se encontrar verdadeiramente com esse Deus e ter sede e fome de comunhão com o Senhor que nos salvou e que nos ama. Então vamos passar uns momentos em oração silenciosa. Senhor, te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Nós, diante do Senhor, nós derramamos o nosso coração nesse instante. Obrigado porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos aceita, porque em Cristo o Senhor nos perdoa, o Senhor nos salvou. Tão grande bênçãos, ó Pai, temos recebido das tuas mãos. Perdoa as nossas faltas, ó Pai, sejam as individuais que cometemos, mas também as coletivas como igreja diante do Senhor. O Senhor coloque no nosso coração um desejo mais profundo de te servir, um amor mais profundo pelo Senhor e pelo próximo, ó Pai. Que o Senhor nos transforme pela tua palavra à medida em que meditamos nela, Pai. Que o Senhor conduza a nossa vida, o Senhor nos proteja do mal e que o nosso relacionamento com o Senhor possa crescer em profundidade dia após dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias ainda no texto
de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Efésios 3, 14 e 21, texto magnífico das Escrituras. Vamos lê-lo de forma responsiva. Eu leio os versos pares e os irmãos os ímpares. Então, Efésios 3, 14 a 21. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse texto, para muitos, é uma carta branca que Deus dá para qualquer tipo de desejo ou a vontade que você tenha, mas não é assim. Não é? A nossa felicidade não depende de termos os nossos desejos satisfeitos. Na verdade, Deus é que sabe o que é melhor para nós. Ele pode fazer tudo conforme a sua própria vontade. E, na verdade, a nossa alegria e a nossa satisfação é fazer aquilo que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós sejamos generosos. Deus deseja que nós o amemos e amemos ao nosso próximo. O Senhor, Ele nos ama. E nessa perspectiva, nesse instante, nós temos essa oportunidade de obedecer ao Senhor por meio da consagração dos nossos dízimos e ofertas. E eu gostaria que você fizesse isso de coração, com o coração alegre, conforme a palavra de Deus nos instrui, com gratidão, sabendo que a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Então, enquanto os nossos irmãos diáconos vão fazer o recolhimento, nós vamos cantar o hino 63 para este momento. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Gostaria de chamar as crianças que viessem à frente, as que ainda não estão. Não precisa correr, pode vir com calma, animadamente, mas com calma. Você ora pra gente? Tem um microfone. Vamos orar, antes das crianças saírem, vamos orar por elas e agradecer ao Senhor pelas ofertas. Vamos orar com o diácono presbítero agora, né, Paulo Henrique? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós graças te damos por este dia, Senhor, por este dia frio, mas esse dia que nós estamos aqui, para conhecer mais de Ti, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, e nos aquecermos com a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, abençoa todas as pessoas que se dispuseram a doar, a ceder os seus dízimos, as suas ofertas, Senhor. Abençoa as pessoas que vão manipular esse numerário, Senhor, que é em prol da Tua obra, Senhor. Será bem direcionado com certeza, Senhor. Nós também pedimos que o abençoe as pessoas que vão direcionar a palavra aos nossos infantes, Senhor. Prepara-os também, Senhor, para que, conforme o seu entendimento, possam assimilar o que Tu tens reservado para eles. Nós te agradecemos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouvi falar e o seu
Abra sua Bíblia comigo no texto que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Para nossa reflexão nessa manhã, livro do profeta Daniel, capítulo 3, nós faremos a leitura dos versículos 16 e 18. Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. Como são apenas 3 versículos, eu quero convidá-lo à leitura em conjunto. Todos nós leiamos juntos essa passagem. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 16 e 18. Leiamos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O tema do nosso mês de junho, se você pegar o boletim, nós estamos no mês de junho, abordaremos nesse mês que começa hoje, mordomia dos compromissos. O tema do ano, somos dispenseiros, mordomos da graça de Deus, e já temos abordado a mordomia na família, na oração, nos recursos financeiros, e nesse mês de junho, a mordomia dos nossos compromissos. E é isso que nós gostaríamos de meditar com a igreja nessa manhã, com o tema compromisso de servir a Deus por nada. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã e o privilégio, ó Deus, de nos reunirmos como família de Cristo, ó Deus, neste lugar para adorarmos o teu nome. Ó Deus, nós estamos aqui como sinal de gratidão, de devolução, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito na vida e na história de cada um de nós. O nosso coração, ó Deus, se alegra como do teu povo no passado, que dizia grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E, ó Deus, o nosso culto nessa hora é expressão de lábios que confessam o teu nome. Seja servido nessa manhã, abençoar as nossas vidas na compreensão, no desenvolvimento, no fortalecimento da fé, do amor e da esperança em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Servir a Deus por nada. Servir a Deus por nada. Este foi o questionamento que Satanás fez diante de Deus pelo compromisso de Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia diz que num tempo em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio entre eles Satanás, e Satanás é arguido por Deus: tem observado meu servo Jó, não há ninguém semelhante a ele em toda a terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí então Satanás vem com essa conversa: Jó não serve o Senhor por nada. O Senhor tem comprado Jó. Jó tem sido subornado pelas bênçãos inenarráveis que o Senhor tem dado para ele. O Senhor deu a ele uma esposa maravilhosa, filhos fantásticos, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem campos, ele tem servos, ele tem servas, ele tem animais incontáveis. Jó é o maior de todo o Oriente, assim é fácil de servir. Tira essas coisas de Jó. O Senhor há de perceber que Jó não te serve por nada. Por que é que você serve a Deus? Qual é a profundidade do seu compromisso para com Deus? Você seria capaz de um compromisso verdadeiro de servir a Deus por nada? Tenho visto e observado nesses anos, quase 25 anos de pastorado ordenado, que muita gente na igreja só serve a Deus se Deus fizer, se Deus agir, se Deus realizar, se Deus abrir uma porta, se Deus curar a saúde, se Deus consertar o casamento, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. E muitas vezes nós ficamos com aquela nítida impressão, com o ecoar de Satanás na história: e se Deus não fizer? E se Deus resolver não agir, Deus vai deixar de ser Deus? Mas muitas vezes nós vamos deixar de servi-lo, esfriamos nos nossos compromissos,
começamos a enfraquecer nos nossos ideais cristãos, começamos a desvanecer e a murchar mesmo, porque às vezes não conseguimos olhar para a nossa vida e vemos um Deus que age propriamente dito no nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? Olha para a sua Bíblia. O texto que nós lemos nessa manhã fala para a gente de 3 jovens. Deixa eu tentar contextualizar um pouco, trazer para os nossos dias aquilo que está acontecendo no texto de Daniel. No livro de Daniel, o povo tinha sido levado pelos caldeus, pelos babilônicos, da região da Judéia, ali da região de Israel, e haviam sido transportados para a Babilônia, jovens inteligentes, jovens cultos, jovens hábeis, jovens nobres, gente de primeiro escalão na linhagem de Israel. Essa moçada bonita, inteligente, hábil, perspicaz, tinha sido levada quando os caldeus entraram e dominaram Israel. Eles foram levados cativos para serem aculturados no meio da Babilônia. Seria mais ou menos o que acontece com parte da nossa moçada quando entra na universidade do outro lado do país, fora do país, gente que sai de casa, gente que sai do seu ambiente, gente que sai da sua igreja, gente que sai do seu povo, atravessa para o outro lado do país, estudar numa terra estranha, estudar no meio onde não conhece ninguém, estudar numa universidade completamente distinta de tudo aquilo que ele viveu até então, ou até mesmo fora do país, num ambiente onde os padrões são absolutamente os mais difusos daqueles que nós temos celebrado familiarmente, como povo de Deus, como família da fé. Sadraque, Mesaque, Abdênego e Daniel foram transportados para a Babilônia para serem aculturados no mundo onde a língua que se falava não era a do temor a Deus. Os valores não eram das sagradas escrituras, da Torá, dos salmos, dos profetas. Não havia piedade em termos de servir ao Senhor. E eles tinham sido carregados para lá. E agora eles tinham diante dos seus corações, dos seus olhos, das suas vidas, das suas perspectivas, um desafio de compromisso. Continuarem ou não servindo a Deus. Eles estão num momento de festividade nacional. Nabucodonosor havia construído uma enorme estátua dourada, reluzente. Tinha toda uma parafernália instrumental a serviço dessa estátua dourada que estaria sendo consagrada como Deus da Babilônia. Aqueles instrumentos soariam, as multidões se ajoelhariam, e então seria reconhecido o novo Deus da Babilônia. Não sei aonde estava Daniel nessa situação. O texto não menciona Daniel. Mas Sadraque, Mesaque e Abdênego estavam ali, naquele ajuntamento. Quando do ribombar dos instrumentos, todos se curvam, menos Sadraque, Mesaque e Abdênego. O rei manda trazê-los. Esses 3 que estão desafiando toda a circunscrição nacional. Aquele Deus não tinha apenas uma parafernália instrumental para trazer comoção emocional nacional, mas tinha também uma fornalha de fogo ardente para queimar todos aqueles que se levantassem em oposição. E os 3 são trazidos e o rei os ameaça dizendo: olha, vocês vão se curvar, vocês vão se dobrar, ou então vocês vão para a fornalha. É exatamente neste momento, neste quadrado, neste requadro do texto que nós nos encontramos, que nós lemos o texto. Os 3 rapazes, longe de casa, longe da família, distantes de tudo, numa terra inóspita, com padrões completamente diferentes, eles dizem o que para o rei? Olha, Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser livrar-nos, Ele nos livrará das tuas mãos, da fornalha de fogo ardente. Só que o texto não para aí. O verso 18 diz: se não, o que é este senão? Se o nosso Deus quer nos livrar, Ele nos livrará. Se não, se Deus não quiser nos livrar, se Deus não quiser agir, se Deus permitir que a gente vá para a fornalha, se Deus permitir que a gente seja queimado por ela, nós vamos morrer.
mas nós não vamos servir os teus deuses. Nós temos um compromisso com o nosso Deus de servi-lo por nada. Algumas lições importantes nessa passagem para a gente refletir rapidamente sobre um compromisso de servir a Deus por nada. Em primeiro lugar, servir a Deus por nada traz para a gente o desafio de servir a Deus a despeito de quem quer que seja. A despeito de quem quer que seja. É interessante que nesse texto, os 3 rapazes estavam vivendo uma contradição. Eles estavam vivendo uma solidão acompanhada. Eles estavam inseridos num ambiente de multidão. Ali na praça, ali naquele auditório, aqui naquele lugar, estavam pessoas dos mais diversos cantos do reino, do Império Babilônico. Havia gente a dar com pau naquele lugar, mas os 3 estavam sozinhos no propósito que nutriu em seus corações, a despeito de quem quer que seja. A multidão que estava reunida ali naquele momento estava reunida para cultuar um Deus que seria entronizado como Deus nacional, Deus babilônico, Deus dourado, Deus poderoso, que queima os seus inimigos, que emociona por intermédio de toda a parafernália instrumental. E os 3 estavam ali em seus corações com um compromisso inadiável, inapelável, um compromisso de servir a Deus a despeito de quem quer que seja. Nós não vamos nos curvar. A multidão toda pode se curvar. Todo este povo pode se ajoelhar e beijar os pés da estátua. Nós não temos deste mesmo propósito. Não gozamos deste mesmo ideal. Nós caminhamos na contramão dessa realidade. Tem um ditado que diz que peixe morto é que desce o rio. Peixe vivo sobe. Muitas vezes nós estamos como cristãos vivendo essa realidade de mortos. Nós somos levados com a correnteza do rio, não o rio que foi cantado pelo coral de maneira magnífica, né? Mas esse rio dessas ondas, desses modismos, dessa aculturação, destes padrões, destes valores. E como igreja, às vezes, nós soltamos o freio de mão e como peixe morto, a gente vai descendo a correnteza. Na mesma direção, com os mesmos valores, baseados nos mesmos princípios. Peixe vivo sobe a correnteza, nada contra a corrente. E os 3 disseram, não, nós cremos num Deus vivo. Nós não vamos descer a corrente. Se todo mundo faz sexo antes do casamento, eu não vou fazer. Se todo mundo rouba na empresa, eu não vou roubar. Se todo mundo difama, eu não vou difamar. Se todo mundo maltrata os seus pais, eu não vou maltratar. Há valores diferentes. Estes moços tinham princípios, valores diferentes que agora não os permitiam viver dentro dessa realidade acompanhada de abdicar de tudo aquilo. Servir a Deus por nada, o compromisso de servir a Deus por nada, requer de nós a percepção de que é um compromisso a despeito de quem quer que seja. Ali não estavam os pais deles, ali não estavam os pastores deles, ali não estava mais ninguém com eles. Eles estavam longe da sua terra, longe do seu povo, longe dos seus rabinos, mas eles não abriam mão da percepção de que a despeito de quem quer que seja, eu continuo servindo a Deus. Às vezes na sua casa você é o único que serve a Deus. Às vezes você está inserido por Deus dentro de um contexto familiar onde todo mundo dá de ombro as coisas espirituais e religiosas e tementes a Deus. Você foi plantado ali, é adverso, é complicado, o preço é alto, mas você foi chamado a servir a Deus a despeito de quem quer que seja. Às vezes na sua universidade, você entrou num curso que você sonhava, biologia, só tem gente evolucionista. E aí você está lá dentro, crendo de uma forma diferente num Deus que faz as coisas. É complicado demais. Mas é para isso que Deus te chamou. Como chamou Sadraque, Mesaque e Abdênego, para servi-lo a despeito de quem quer que fosse. Elias, no livro de Reis, viveu um drama semelhante ao que nós estamos falando. Elias viveu dias em que o povo de Israel cocheava entre Baal e Yahvé.
Deus e Baal. Ora acendia uma vela para Deus, outra para o diabo. E o negócio ia assim, Deus levanta Elias para dizer: até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, que o sirvam. E aí, eles matam os profetas. Elias foge para a caverna. Elias, amedrontado, na caverna, dorme desanimado, prostrado. Ele come o pão que o anjo assa, ele dorme de novo. Deus o chama para fora da caverna e pergunta: que fazes aí, Elias? E Elias diz assim: eu estou sendo extremamente zeloso pelo Deus de Israel. Mataram todos os profetas e eu fiquei só. Eu fiquei só. Às vezes nós somos chamados a um desafio de um compromisso com Deus, a despeito de quem quer que seja. Elias sobe ao monte, e no monte ele enfrenta 450 profetas de Baal, sozinho. Não tinha grupo de louvor para animá-lo, não tinha retaguarda da Asaf em oração para sustentá-lo, não tinha ninguém. Ele sobe ao monte sozinho. Mas ele não se curva por conta disso. Ele enfrenta sozinho, com um altar que ele fez sozinho, contra um outro altar onde 450 profetas rodeavam, dançavam, se dilaceravam, sozinho. O seu compromisso vai até onde? Será que o diabo não está acusando diante de Deus? Tem tanta gente do lado deles, uma igreja de 1.600 membros, mocidade, SAF, coral, pastores, presbíteros, diáconos. É fácil servir a Deus, e sozinho. Aonde Deus tem te colocado nessa sociedade babilônica que a gente está, você tem sido chamado a servir a Deus com compromisso, a despeito de quem quer que seja. A segunda lição que esse texto nos apresenta sobre Sadraque, Mesaque e Abdênego é que eles foram chamados por Deus a um compromisso de servir ao Senhor por nada. E servir ao Senhor por nada é servir ao Senhor com um compromisso a despeito não apenas de quem quer que seja, mas a despeito do que quer que nos aconteça. É interessante a gente olhar para o texto, porque nós paramos a leitura no 18, mas se você ler o 19, Nabucodonosor ficou enfurecido com a atitude dos três, resolveu trazê-los e mandou acender a fornalha, e as pessoas que vão acender a fornalha são queimadas pelo calor, pela intensidade das chamas. O que aguardava esses três não era um carro zero importado do último tipo, não era uma promoção no emprego. O que aguardava esses três eram coisas medonhas. Hoje nós vivemos num mundo de teologia da prosperidade, onde as pessoas só servem a Deus se Deus curar a doença, se Deus fizer prosperidade, se Deus te der um emprego bom, se Deus proporcionar economicamente prosperidade, carro novo, viagem para fora e isso e aquilo. E se não fizer isso? E se não fizer isso? E se o que estiver te esperando não é a BMW que você sonha, mas é uma fornalha de fogo ardente? É uma demissão do emprego. E aí? E aí você está disposto a servir a Deus por nada? Ou você rapidamente abaixa para amarrar o sapato, num gesto de dobrar o joelho, estou amarrando o sapato, não estou adorando Deus de Nabucodonosor, mas vai passar por isso mesmo, dá um jeitinho, uma escamoteada, um jeitinho brasileiro. Servir a Deus por nada é servir a Deus a despeito de quem quer que seja, mas é servir a Deus a despeito do que nos aconteça. Se bem ou mal, o compromisso é integral. Se bem ou mal, o compromisso é com Deus. A despeito do que vai acontecer, o que lhes aguardava era a fornalha, e eles foram jogados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Um cidadão americano, morador de Chicago, nos anos 1900, teve aquele grande incêndio em Chicago e ele perdeu a sua empresa, a sua fábrica. E aquilo era de família, herança. E da noite para o dia, aquele homem que era riquíssimo perdeu tudo. Houve a quebra da bolsa, houve um incêndio em Chicago e ele ficou quase que falido. Ele pegou a família, pôs num navio, mandou para outro lado,
para Moody, que era muito amigo dele, pastor que cuidava do seu coração. Esse homem era presbiteriano. Ele mandou a família para lá. E no meio do caminho, o navio afundou. E matou toda a sua família, com exceção da sua esposa. A esposa chega e manda uma carta para ele: cheguei, porém só. O navio tinha afundado e as filhas haviam morrido. Esse homem tinha perdido toda a sua propriedade, todo o seu investimento patrimonial. Esse homem tinha perdido a sua empresa, que era de herança familiar. A bolsa tinha quebrado e levado consigo todo o patrimônio econômico dele. E agora a família. Esse homem pega o mesmo navio, um navio que fazia o mesmo percurso. E o comandante, aterrorizado com aquilo, disse para a tripulação: cuidado que esse homem vai tentar um suicídio. Ele não tem percepção mais nenhuma de vida. Todo mundo em volta dele. E aquele homem passa no lugar onde o navio das filhas afundou. O comandante o avisa e ele então pega um papel e ele começa a escrever uma letra que diz assim: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O hino 108 do nosso cenário é o resultado do compromisso de um homem que honrou a Deus, serviu a Deus a despeito do que lhe acontecia. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro, vamos lá? Seja o que for, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Compromisso de servir a Deus por nada é um compromisso de servir a Deus a despeito de quem quer que seja, a despeito do que quer que nos aconteça. Mas é servir a Deus em terceiro lugar por quem Deus é. Olha para a sua Bíblia, verso 17. Os 3 rapazes da mocidade da igreja, levados do outro lado do mundo, disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, mas não para por aí, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Veja bem, esses 3 moços podiam dizer, como Paulo disse no Novo Testamento: eu sei em quem tenho crido, eu conheço meu Deus, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu sei que o meu Deus pode, no poder que Ele tem nas mãos, me livrar da fornalha de fogo ardente. Eu sei que Deus pode me livrar das tuas mãos, ó rei. Eu sei que o meu Deus é soberano sobre todas estas coisas. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, não tem o que vai fazê-lo realizar. Quem é o Deus que você serve? Às vezes o nosso Deus é pequeno demais, sujeito a todo tipo de adversidade que nos acomete. Um Deus que se esquece, um Deus que não percebe. Às vezes a percepção que nós temos de Deus na nossa vida é de um deusinho. Quem é o seu Deus?
Às vezes Deus permite que nós enfrentemos situações a despeito de quem quer que seja, a despeito do que quer que nos aconteça. Às vezes Deus permite situações dessa monta para que nós professemos a fé em um Deus pelo que Ele é. Salmo 150 fala que nós devemos louvar a Deus pelos seus poderosos feitos, mas também mediante a sua majestosa realidade, porque pelo que Ele faz, mas muito mais por quem Ele é. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você está servindo? Um Deus que às vezes é pequeno demais? Um Deus que governa a história, que está sentado no trono do universo, aonde todas as coisas concorrem segundo a sua vontade, nem um pardal morre, nem uma folha cai, nem um cabelo se desprende sem que Deus conduza as coisas. Mas eu quero encerrar porque nós temos ceia, o tempo está avançando. Servir a Deus, o compromisso de servir a Deus é a despeito de quem quer que seja, do que quer que nos aconteça, por quem Deus é. Mas a quarta realidade que esse texto nos apresenta é que Sadraque, Mesaque e Abdênego serviram a Deus por nada, sem nada esperar. Sem nada esperar. Todavia, com uma percepção de que Deus tudo pode fazer acontecer. Olha para o texto bíblico, eles disseram para o rei: se Deus quer nos livrar, Deus vai nos livrar, não tem quem vai se interpor, não tem quem vai atrapalhar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus quer nos livrar, não será o rei, não será a intensidade do fogo, não serão servos, absolutamente nada pode atrapalhar o poder de Deus. Agora, se Deus não quiser fazer absolutamente nada, não tem quem o obrigue a fazê-lo. E nós vamos continuar servindo, mesmo que Ele não faça. Se Ele não quiser fazer, não faz. Se Deus não quiser curar, não cura. Se Deus não abrir a porta, não abriu. Se Deus não mudar a realidade familiar, não mudou. Mas nós vamos continuar servindo. Nós vamos continuar lutando, amando o Senhor que nos amou primeiro. E aí, queridos, eles não esperavam muita coisa. Se você olhar o texto do capítulo 3 inteiro, o mais otimista dos homens jamais imaginaria que 5 minutos depois, toda aquela multidão reunida para a adoração estaria curvada diante dos três, dizendo: nós queremos servir ao Deus de Israel. E não apenas a multidão, o próprio rei, Nabucodonosor, dizendo: eu também quero servir a este Deus de vocês. Os três são jogados na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia diz que ali eles contemplam não apenas 3, mas 4. Deus estava com eles, presente. É um Deus presente, é um Deus providente, é um Deus governante. Eles não esperavam muita coisa, talvez até serem queimados. Não foram. Quando nós servimos a Deus sem nada esperar, temos que trazer na mente a consciência de que Deus tudo pode fazer acontecer. Eu quero finalizar contando uma história de 2 Reis, capítulo 6. Gosto demais dessa história, uma das que mais me inspira o coração no Antigo Testamento. Samaria, capital do Reino do Norte, Reino de Israel, estava dominada pelos sírios. Os sírios estavam ali cercando a cidade por muito tempo, semanas, dias, meses, e começou a acabar a comida dentro da cidade. A comida ficava do lado de fora, os campos, os animais. Dentro da cidade, quem tinha comida comia, quem não tinha morria. 2 mulheres que tiveram um filho há pouco tempo, reuniram, conversaram, e uma disse: vamos comer o seu filho, depois a gente come o meu. E a fome era tamanha que a Bíblia diz que as duas se reuniram e comeram o primeiro. Chegou o tempo de comer o segundo, e a outra arrumou uma briga danada, dizendo: o meu filho ninguém vai comer, o meu filho ninguém vai comer. Foram para o rei, e o rei disse: se Deus não me liberta dos meus inimigos, quem sou eu para resolver o problema de vocês? Vocês que se danem, problema de vocês, façam o que vocês quiserem. Nessa conjuntura, Deus levanta o profeta Eliseu para dizer: amanhã a essas horas vai ter fartura, víveres em abundância. E o chefe do exército disse: mas nem que Deus fizesse uma janela do céu e despejasse isso por carros, isso seria possível. E Eliseu diz: não só vai acontecer, mas você vai ver e não vai participar. 4 leprosos estavam na porta da cidade.
Ninguém dava comida para leproso. Ninguém tinha comida. Quem tinha comida guardava para si, porque estava morrendo de fome. Quem é que daria comida para 4 leprosos? Leprosos eram condenados à morte espiritual, social, física. Estavam ali à beira da cidade, não podiam entrar na cidade. Ninguém dava nada para eles. Na porta da cidade, os 4 conversando, disseram assim: se a gente fica aqui, a gente morre de fome. Se nós entrarmos na cidade, eles vão matar a gente e vão comer a gente morre também. Vamos então no Arraial dos Sírios. Quem sabe, a chegar no Arraial dos Sírios, eles nos deem um prato de comida antes de nos matarem. O que é que eles esperavam? Nada. E a Bíblia diz que à medida que eles vão caminhando em direção ao Arraial dos Sírios, Deus vai multiplicando os decibéis dos pés daqueles leprosos que iam se arrastando pelo caminho, e o terror vai aumentando, e os sírios vão ficando aterrorizados com o barulho que vinha, eles não sabiam de onde. Os exércitos de todo mundo se ajuntaram contra nós, e eles saem correndo, e eles largam para trás tendas montadas, espeto na brasa, vinhos, comida, bebida, roupas festivais, e vão-se embora. E os 4 chegam lá, não tem ninguém. Cabrito rolando no espeto, tonel de vinho aberto, água boa, roupas festivais, tendas montadas. Eles fazem uma festa. Aí um diz assim: espera lá, o povo lá na cidade está morrendo de fome, a gente tem que voltar e contar essa história para eles. E aí o povo sai para comer e beber. Mas o que me chama a atenção nessa história é que o que é que os 4 leprosos esperavam? Nada. Talvez um prato de comida, mais um dia de vida. E Deus fez uma libertação nacional. E Deus fez uma obra inominável. Servir a Deus por nada é servir a Deus a despeito de quem quer que seja, do que quer que nos aconteça. Por quem Deus é, sem nada esperar, sabendo que Deus tudo pode fazer acontecer. Feche seus olhos. Quero te convidar a orar mais uma vez, silenciosamente. Eu convido os presbíteros para virem à frente, enquanto nós estaremos nesse instante ouvindo o coral da fraternidade, nos preparando para a celebração da ceia do Senhor.
consagrar estes elementos, estaremos retirando o pão e o cálice do uso comum para o momento da ceia do Senhor. Dê as mãos à pessoa que está do seu lado, nós terminaremos essa oração, orando a oração da família da fé. Senhor, nós nos reunimos nessa hora e diante da Tua mesa, nós sabemos, ó Deus, que o pão não vai deixar de ser pão, e nem o suco de uva vai deixar de ser suco de uva. Mas são elementos, ó Deus, que ora tiramos do uso comum e os separamos para esse momento da celebração do sacramento, para lembrarmos, ó Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. Fazer isso em memória de mim. Obedecemos a Tua voz, ó Deus, e nessa hora, em torno desta mesa, celebramos a comunhão contigo e com os nossos irmãos. E de mãos dadas, ó Deus, oramos aquilo que Jesus nos irmanou e nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Foi o próprio Senhor Jesus que instituiu esta ceia. Primeiro com os seus discípulos, e depois os seus discípulos com a igreja para testemunhar, para a memória daquilo que Ele fez, da grande salvação que Ele nos concedeu pelo seu sacrifício na cruz. Memória que devemos guardar, agradecimento que devemos manifestar sempre. E também é um momento de penitência, quando nós nos lembramos que muitas vezes nós não temos mantido este compromisso que já fizemos com o Senhor. É uma tristeza que a gente sente quando vemos nós mesmos ou outras pessoas voltando as suas costas ao compromisso que foi feito. Portanto, esta ocasião é uma ocasião de nós nos lembrarmos do compromisso que nós um dia fizemos com a igreja, sob a bênção de Deus, para sermos fiéis testemunhas do Senhor Jesus. E este momento também é um momento de louvor. Louvor porque nós podemos estar todos juntos, esperando o dia da redenção final, com um compromisso com Deus, mas também um compromisso uns com os outros. Nosso compromisso de amor, pois Ele, Cristo, se entregou por amor. Ele não fez por obrigação, Ele não fez porque foi mandado, Ele fez por amor a mim, a você e a todos aqueles por quem Ele morreu. Nós convidamos, portanto, a todos para, com espírito de oração, de compromisso e de louvor, participarmos desta ceia, esta bênção maravilhosa que Deus nos concede. Comei deste pão, ele é o corpo de Cristo dado por nós.
De igual forma, após haver ceado, tomou Jesus o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Você que participou do pão é convidado nesse instante a participar do cálice. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor. Nova e eterna aliança, aliança para a remissão dos vossos pecados. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim. foi omitido involuntariamente na distribuição do pão ou do cálice, queira erguer uma de suas mãos, será prontamente atendido.
estamos no final do nosso culto, eu quero convidar a nossa irmã Vilceia, o Igor, a Daphne, toda a família para virem aqui à frente. Vilceia é essa batalhadora da nossa igreja que tem se disposto a servir a Deus no nosso meio, de todas as formas. Quem acompanha o trabalho da SAF, dos departamentos outros, sabe da luta da Vilceia. Essa semana ela vai passar por uma cirurgia duríssima. E nós vamos orar por ela, presbíteros. A Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja, se alguém está doente, faça oração sobre o enfermo. Fica aqui, Vilceia, faz favor. Pedir aos presbíteros que se aproximem. Quero convidar o presbítero José Luiz Pires. O presbítero José Luiz está vencendo o mandato dele como presbítero na atuante realidade. Estará sendo, a partir do dia 1º de julho, homenageado com o título de presbítero emérito. Ele é médico, ele estará orando nesse instante pela nossa irmã Vilceia e por toda a família. Por favor, José Luiz, pedir aos presbíteros que se encostem ali. Ora pela cirurgia dela. Pedir à igreja que se coloque em pé, por favor. Ergue uma de suas mãos para frente, também abençoe nesse instante. Senhor, estamos reunidos, teu povo, que reconhece que tu és o Senhor sobre todas as coisas. O mesmo Deus que preservou a vida de Sidraque, Mesaque e Abdênigo, o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Deus que curou os cegos e paralíticos, está conosco nesta hora. Nós te louvamos porque cremos no Senhor. E a tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nesta hora muito especial, nós rogamos ao Senhor que abençoes de uma maneira muito especial a tua serva Vilceia, com todos os que a amam e que estão ao seu lado nesta hora, vindo de lugares distantes para estarem com ela neste momento. Junto do teu povo, constituindo família do Senhor, nós te rogamos, tu que és o dono de toda a ciência, de todo o conhecimento, tu que tens provido os homens do conhecimento e da ciência, que a medicina tem aproveitado dela para o benefício da humanidade que tu amas. Nós te pedimos de uma maneira muito especial que os médicos, enfermeiros e todos os que participarão deste procedimento cirúrgico estejam debaixo de tua mão poderosa e eles representem apenas, Senhor, instrumentos teus para realizar a tua vontade na vida da tua serva, e que possamos ver a tua bênção, para que com louvor, com adoração, nós possamos dizer: sim, Senhor, tu estás conosco, e que apesar de todas as coisas e de todas as circunstâncias, nós te servamos como aquele que tudo pode e que tem o amor, a verdade e a salvação para nos dar. No nome santo de Jesus. Amém. Frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger.
Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem cilada. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar abundantemente. Assim, te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você, boa semana. Você que é membro da igreja, não esqueça de votar na saída. Estamos em assembleia.